bem com vocês? Estão aproveitando esse tempo para atualizar os estudos? Que bom, né? Bem, o que é que vocês estão achando dessas aulas remotas? Eu sei que nada substitui o contato que vocês têm com os professores, com os colegas na escola, mas é o meio que nós estamos encontrando para manter essa conexão com vocês. E essa participação é muito importante, porque é ela que nos dá motivação para que a gente continue sempre buscando o melhor para vocês, tá certo? Bem, na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o gênero textual conto, né? Quem nunca ouviu aquela expressão, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Apesar de ser uma expressão bem conhecida, né? A gente utilizou como mote para a nossa aula, quem conta um conto, aumenta o encanto, né? E não um ponto. Bem, você conhece alguma história engraçada, estranha ou incomum que vale a pena ser contada? E por que será que a gente gosta tanto de ouvir histórias, né? Então, um bom contador de história é alguém que tece a narrativa com destreza, né? Cena após cena. E não perde jamais o fôlego, né? É que ao narrar a história, como diz Penélope Martins, nós esticamos o fio no labirinto da memória. Poético, não é? Então, nós sabemos que a contação de história, ela já vem de tempos bem remotos, né? Quando as histórias eram transmitidas de geração para geração de forma oral, o famoso boca a boca, né? Então, por essa razão, sua autoria é quase sempre desconhecida, né? Dessas histórias orais. Na tradição brasileira, algumas dessas narrativas orais são chamadas de causo, né? Quem não conhece um contador de causo? Em que o contador narra uma experiência que ele testemunhou ou que ele ouviu de alguém. Essas histórias têm por característica prender a atenção do ouvinte até o final, né? Porque o caos, ele sempre apresenta esse acontecimento, assim, estranho, engraçado, inovador, né? Então, quando essas narrativas orais, elas tornam-se escritas, né? Elas recebem o nome de conto. Mas, apesar de escritos, elas ainda trazem marcas da oralidade, né? Já que elas reproduzem na escrita características próprias da fala. Hoje, nós leremos um conto que trará... Não sei, só sei que foi assim. Uma curiosidade para nós, leitores. Vamos lá? Bem, o título da nossa leitura é 3 é demais, né? Esse conto que nós leremos hoje é um conto contemporâneo, certo? Da nossa época, diferente dos contos tradicionais, mais característicos da literatura oral. E ele traz como mote, né, como razão, como assunto, motivo para desenrolar a história, um assunto bem conhecido, né, que você já deve ter visto ou lido ou até assistido em novelas, né, que é muito comum. Por esse título, 3 é demais, né? O que é que vocês acham que esse texto vai tratar? Vocês se recordam de já ter lido um texto com esse título? O que essa expressão sugere? 3 é demais. Vamos descobrir? Então, nesse momento, é necessário que vocês se concentrem na voz que lerá o texto, que serei eu, né? E que vocês vão acompanhando a leitura dos slides, certo? Vamos iniciar. Joana esperava na esquina pelo marido, que já tinha prometido encontrar-se com ela às 3h30. Já eram 4 horas. Nesse momento, passou o Andrada, velho amigo dela, também amigo do marido. Quem estás esperando? Perguntou o Andrada. Estou esperando meu marido, respondeu Joana. Então vamos tomar uma Coca-Cola ali na esquina? Convidou Andrada. Pois não, aceitou Joana, morta de raiva do marido. E foram.
e beberam a Coca-Cola. E voltaram ao local em que o marido deveria se encontrar com Joana. E ainda não encontraram com o marido. Tornaram a esperar. E mesmo assim, o Serpa, que era o marido, não veio. Pois então, o Andrada, que tinha carro, convidou Joana para levá-la até em casa. Levou-a. E nada de mal nisso, não é? Mas então Joana convidou-o para entrar em sua casa. Ai, ai, ai. Os dois se sentaram no sofá e ficaram palestrando. Joana telefonou para o escritório. O marido tinha saído há muito. Que diabo deveria ela ter pensado? E assim o tempo foi passando, enquanto os dois iam bebericando qualquer coisinha. Afinal, a conversa foi esquentando, pois ambos eram jovens e tinham ouvido falar repetidas vezes que a ocasião faz o ladrão. Aqui já se apresenta, né, o ambiente da história, o espaço e os personagens, certo? Quem são esses personagens que apareceram no conto? Joana, né, e Andrada. Nós podemos compará-los a personagens de contos de fada, conto de fadas tradicional, por exemplo? Não, né? Pelas impressões que nós criamos, eles têm características bem diferentes, né? São mais voltados para pessoas reais, né? Mas por que Joana esperava esse marido na esquina? Vocês não ficaram curiosos? O que vocês acham que vai acontecer agora em seguida? Só saberemos se continuarmos. No caso, a ocasião fez mais a ladra, pois foi Joana quem começou a sugerir coisas para o Andrada. Ele, a princípio, fingiu que não compreendia. Ética masculina, sabeis. O Serpa era o melhor amigo dele. Mas afinal, depois de insinuar milhares de coisas, falemos claro, leitores. Joana sempre gostara de Andrada. Falemos mais claro. Mr. Sigmund. Ela sentia também desejo de vingança pelo marido, pois estava frustrada. Mas o Andrada estava duro. Bebe que bebe, bebe que bebe, e ele firme. Afinal, ele fora direto no assunto. Ela fora direto no assunto. Não adianta, Andrada. Eu sempre amei você. Sempre amarei você. Só me casei com meu marido porque não podia casar com você. Você, 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 você. Andrada se engasgou com o uísque, sentiu o fogo do álcool descendo-lhe pela garganta e o contrafogo do desejo subindo-lhe da planta dos pés e os dois fogos cruzados se encontrando no estômago numa explosão de sentimentos e recalques. Mas o homem é homem e sua noção de bem está acima de todas as coisas. Andrada tapou os olhos e reagiu. Não, não, não. Serpa era meu amigo. Sim, ele também a desejava e ela também. Ele também a desejava, ela também sempre amara. Ela. Mas aquilo não podia ser. Não, aquilo era traição. E aí, o que vocês estão achando da história? Nós já começamos a criar expectativas, não é? Do que pode acontecer a partir de então. Agora nós já conhecemos um pouco mais sobre as personagens e a relação entre os dois, não é? Vamos conhecer o final. Estão ansiosos? E Andrada, impávido, continuava a repetir que não. Ele, Andrada, nunca faria uma coisa dessas. Embora todas as ânsias de sua alma fossem para amá-la. E abotoando o casaco, declarou: Não, querida Joana, vou embora. Mesmo que nada houvesse entre nós, já é tarde. E se Serpa me encontrasse aqui, não gostaria. Boa noite.
E foi nesse momento que o telefone tocou. A despedida ficou pairando no ar enquanto Joana atendia o telefone. Disse textualmente: sim, ah, é você? Ah, eu suspeitava. Sim, não tem importância, meu bem. Sim, até logo. E desligou. Estendeu os braços para Andrada. Por favor, fique. Agora pode ficar. Não tenha receio, porque você não trairá seu amigo. Ele acaba de me telefonar para dizer que vai chegar muito tarde. Está em sua casa jogando buraco com você. E aí, né? Nós percebemos que a gente ainda não consegue, né, concluir a história, né? Como se fez o desfecho desse conto. Foi deixado no ar, né? O autor deixou no ar. Então, o conto ele termina antes da saída de Andrada. E vocês já imaginaram o que aconteceu? Depois que Joana propôs, né, fez essa proposta para Andrada? Qual a diferença, né, do encerramento dessa história para os outros contos que nós já conhecemos? Por que vocês acham que a autora não terminou a história como a gente esperava? Muito bem, ela no imaginário. Esse é um recurso utilizado pelos cronistas e contistas e romancistas para instigar o leitor a criar o seu próprio final, né? Nós chamamos de final aberto, certo? E vocês conseguem comparar a situação, né, abordada nesse conto com a de algum outro personagem que você já tenha lido ou assistido ou ouvido? Bem, no início do conto, né, 13 é demais, ele inicia apresentando o personagem e seus dilemas, né? Joana é apresentada como uma mulher que é esquecida pelo marido, ou seja, ela não é prioridade para ele, né? Se o narrador ele já induzisse, né, nós leitores, sobre algo que justificasse a atitude dela, né? Primeiro fica claro que há aí um tipo de triângulo amoroso, né? Nós não temos certeza porque não se efetivou, né, para que a gente conhecesse. Nós estamos supondo, né? São suposições. Então, a gente passa então a compreender o lado de quem pudesse cometer, no caso Joana, essa traição, né? Já que o marido também está enganando-a, né? Então vamos analisar passo a passo do conto, tá certo? Eu trouxe esse trecho que vocês vão observar qual é a relação que ele tem com o conto que nós acabamos de ler.
Vocês chegaram a assistir essa minissérie? Bem, ela também deixa que nós, né, espectadores, criemos nossas conclusões a partir do que nos é apresentado, né? E também traz uma possível traição que não é provada na história, assim como no conto. Certo? Vamos lá. Vocês se recordam dos elementos que compõem a narrativa? Nós sabemos que o conto é uma narrativa de ficção, né? Entre os seus elementos nós temos o narrador, que ele pode ser personagem, né? E narrar a história a partir do seu ponto de vista. Ele pode ser um observador, alguém que só observa e conta o que acontece. E também ele pode ser alguém que, além de contar, que dá opinião, que faz comentários, que se intromete na história, né? No caso do conto 3 é Demais, qual era o tipo de narrador? O narrador ele não participava da história, né? E também ele não observa e narra de forma imparcial, não, né? Ele dá opinião, ele se intromete, né? É o que nós chamamos de narrador onisciente, certo? Aí nós temos o espaço, é onde acontecem as ações, né? Nas histórias contadas oralmente, geralmente os fatos ocorrem em um lugar indeterminado, indefinido, né? Que não é o caso do conto que nós lemos, né? O espaço é bem determinado. Que é onde? Na rua e depois na casa de Joana, né? Nós temos os personagens, que são os elementos que dão vida à história, né? Fazendo com que ela aconteça. O tempo, que é o tempo em que se desenvolve a história. Ele pode ser determinado com marcadores como que indicam dia, horas, período do dia, né? Quando não há essas marcas, aí nós dizemos que o tempo ele é indeterminado. Mas no conto que nós lemos, essas marcas são bem aparentes. Logo no início ele diz que Joana esperava pelo marido e tinha marcado com ele às 13h30. Já eram 4, ele não tinha aparecido, né? Depois de um tempo, quando ele liga para dar explicações, ela disse que ele havia saído do escritório faz horas, né? Então o tempo está determinado. Aí nós temos o enredo, que ele é construído pelas ações da narrativa, né? Os fatos que desenrolam formando a trama. No enredo, nós temos alguns momentos, né? Nós temos a situação inicial, que foi apresentada no conto, com a espera de Joana pelo marido, né? Essa é a situação inicial. Depois se apresenta o conflito. Qual é o conflito? O conflito é Joana ser deixada de lado, né? E se sentir frustrada com isso, né?
é aí que aparece Andrada, né? Aí está formado o conflito. Joana se sente tentada a se vingar do marido, né? E o clímax, qual é aquele momento de tensão, né? Aquele momento maior que a gente tem aquela expectativa, né? É quando Joana se declara para Andrada, né? Aquele maior momento de tensão. E o desfecho, nós não sabemos, né? Como finalizou a história. Nós só criamos conclusões a partir do que o texto nos apresenta. Vocês conseguem identificar de quem são essas falas? Quem estás esperando? Estou esperando meu marido. Então vamos tomar uma Coca-Cola ali na esquina? Pois não. Mas não está faltando alguma coisa? O que é que está faltando aí nessa história? Está faltando as falas do narrador, né? Vejam a diferença. Joana esperava na esquina pelo marido, que já tinha prometido encontrar-se com ela às 3h30. Já eram 4 horas. Nesse momento, passou o Andrada, velho amigo dela, também amigo do marido. Quem estás esperando? Perguntou o Andrada. Estou esperando meu marido, respondeu Joana. Então vamos tomar uma Coca-Cola ali na esquina, convidou o Andrada. Pois não, aceitou Joana, morta de raiva do marido. Vejam, né? Que o narrador, ele apenas não descreve os fatos, né, a partir do que ele observa, mas ele também dá a opinião dele, né, exprime o que o personagem está sentindo, então ele consegue sentir o que a personagem está vivendo naquele momento que ele diz Joana morta de raiva do marido, né? Então, vocês observaram a importância da voz do narrador para o texto? É a voz dele que faz com que a gente entenda melhor a história, né? Ele explica o comportamento e atitude dos personagens, descreve as ações, né? O narrador, como eu já disse, ele pode ser imparcial, quando ele tem um envolvimento menor, né? Ou ele pode ser aquele narrador que parece que conhece bem os personagens e apresenta os fatos de modo parcial, né? Vamos lá. Pois então, o Andrada, que tinha carro, convidou Joana para levá-la até em casa. Olha, observe que aqui é apresentado o ambiente da narrativa, né? O lugar em que se passa a história. Além disso, do lugar, que outros marcadores foram utilizados para demarcar o tempo aí? Quando ela diz, o marido tinha saído há muito, né? O marido tinha saído há muito tempo. E assim o tempo foi passando, enquanto os dois iam bebendo e conversando, né? Então nós temos aí os marcadores bem visíveis, né? Para que a gente identifique. Esses recursos, espaço e tempo, é que contribuem para que a gente compreenda a progressão da narrativa, né? Porque eles organizam o enredo, situando o leitor no tempo da história, né? O que auxilia na compreensão da sequência dos fatos. Mas há ainda um recurso, né, que é muito utilizado no cinema e na literatura, que consiste na interrupção do tempo da história, no tempo em que se conta a história, para voltar no tempo da narrativa. Esse recurso se chama flashback, né? As novelas também fazem isso. Estão narrando uma cena, aí de repente eles interrompem a cena para trazer algo do passado à tona, né? É chamado de flashback. Joana esperava na esquina pelo marido, que já tinha prometido encontrar-se com ela às 3h30, já eram 4, nesse momento passou a Andrada. Nós temos aqui o princípio da história, a situação inicial, né? Aí aparece o conflito. Ali era o clímax, né? Quando ela se declara para Andrada, né? O Andrada, ele não declara para Joana, mas nós ficamos sabendo também dos sentimentos dele através do narrador, né? Por isso que nós criamos nossas conclusões, né? Pela visão do narrador, é que a gente entende que há uma possível história que não foi terminada entre os dois, né? E nós temos aqui o final da história que não houve um desfecho, né? O final é aberto, como eu já disse.
certo? Bem, tudo que eu falei hoje vocês já viram em sala de aula com os professores de vocês. Creio até que me tornei repetitiva, que não há como fugir disso, né? Mas eu peço que vocês agora façam a resolução da atividade, que ela é muito importante para que vocês efetivem o que vocês vivenciaram na aula de hoje e no que vocês vivenciaram também na escola. E esse é o intuito, né, dessas aulas, é que vocês retomem aquilo que vocês já viram para que vocês não percam a sequência do aprendizado que vocês vinham tendo, tá bom? Então, cuidem-se, fiquem em casa, respondam a atividade e até a próxima aula.